Provérbios de número 10. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos, quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas os tolos, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém, os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como um vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém, os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Agora vamos a mais uma reflexão de Provérbios de número 10. Aquele que busca a sabedoria é a alegria da sua família. Aquele que age de maneira correta, pensando no seu próximo, trabalhando com excelência, cuidando da sua casa, cuidando da sua vida, da sua família, ele traz alegria. Ele traz pessoas que o admiram verdadeiramente. Não apenas pessoas que se aproximam por interesse ou pensando apenas em seus próprios benefícios. Ter sabedoria
não te livrará de desabores na vida, mas lhe dará instruções de como agir. Quando você tem a sabedoria no seu coração, ela te livra de armadilhas, ela te dá direcionamento. Eu trabalho com o sistema do governo. Houve uma alteração. Eu estou entendendo, eu sei o que mudou, eu sei o que agora o governo começou a exigir? Não sei. Então o que eu devo fazer? Eu devo estudar, eu devo pesquisar, eu devo ouvir especialistas. Mas isso dá trabalho. Então o que a maioria das pessoas fazem? Agem no automático. Eu não sei, não sou pago para descobrir, então eu vou empurrando com a barriga, eu vou fazendo o documento aqui do jeito que o sistema pede, mas a legislação mudou. E você trabalha com a legislação. Qual é o seu verdadeiro papel? É descobrir agora o que o governo está solicitando. É descobrir agora qual novo programa está sendo implantado. Antecipe-se às situações. Não espere ser pego de surpresa. Esteja preparado. Se antecipe. Em uma empresa, havia 2 funcionários. Um, daremos o nome de João, e o outro, daremos o nome de José. João estava nesta empresa há mais de 20 anos. José, apenas 1 ano e meio. Num determinado dia, João ficou sabendo que José havia sido promovido. E ele, muito chateado, muito magoado, refletiu: poxa vida, estou nessa empresa há tantos anos e nunca fui promovido. Recebi apenas alguns aumentos, mas porque a lei exigia. Este José acabou de chegar à empresa e já está sendo promovido? E ali foi levando a sua vida por algum tempo. Muito chateado, fazia as coisas no automático, não se dedicava às atividades, não pensava em aprender novas ferramentas, nem em entender o sistema que estava se atualizando. Num determinado dia, pensou: de hoje não passa, vou conversar com meu gerente. Se dirigindo à sala do seu gerente, ele bateu na porta, o gerente pediu que entrasse. Ao entrar, perguntou se poderia conversar um pouco. O gerente disse sim, feche a porta. Ele fechou a porta, se aproximou e sentou. E então o gerente perguntou: em que posso lhe ser útil? E ele lhe disse: estou chateado. Estou aqui nessa empresa com vocês há tantos anos e nunca fui promovido. E agora, José, que acabou de entrar na empresa, já foi promovido. Então, o gerente teve uma ideia e pediu a João um favor. Lhe disse: João, antes de terminarmos esta conversa, eu preciso de um favor. Poderia ir na lanchonete e solicitar um pequeno orçamento? Estamos querendo fazer uma festa no final da semana para todos os colaboradores. Verifique com ela o preço de cada unidade e quais são os itens que ela tem para nos fornecer nessa data. João, sem entender nada, disse: sim, senhor, e se dirigiu até a lanchonete. Chegando lá, perguntou ali quantos salgadinhos disponíveis, quantos alimentos tinham disponíveis para determinada data, mais ou menos a quantidade de pessoas que ele achava que iria, chutando aleatoriamente, e voltou ali com a resposta em menos de 30 minutos. Sentou e lhe disse ao seu gerente tudo o que a moça havia lhe dito. Então seu gerente interfonou para a secretária e pediu que chamasse José. E quando José bateu na porta, ele pediu para que entrasse. E naquele momento ele lhe direcionou a mesma tarefa a José. Ele disse: José, tudo bem? Bom dia, eu preciso de um favor seu. E ele prontamente disse: sim, senhor, preciso que vá à lanchonete
e pergunte quantos salgadinhos tem disponíveis para determinada data. E então José disse: está bem, senhor, e se dirigiu. Quando José fez ali as perguntas à balconista, ele, depois mais ou menos de uns 15 minutos, retornou. Bateu novamente à porta e foi orientado a adentrar. Chegando ali, ele disse: senhor, perguntei à balconista qual o preço de cada salgado para que pudesse fornecer no dia da confraternização da empresa. Apresentei para ela que temos aproximadamente 250 funcionários. Ela disse o preço de cada valor de cada salgadinho. Também eu fiz uma lista aqui dos que são mais rentáveis para podermos comprar. Também disse que poderíamos aproveitar que nesse dia é o dia da promoção do pastéis variados também. Eles têm diversos tipos de coxinha, diversos tipos de risoles, tem assados e fritos e, se pedido com antecedência, ela consegue dar um desconto e até proporcionar mais unidades. Também, se levar a bebida com eles, a bebida ela sai por metade do preço. Analisando os preços por unidade, o mais rentável seria pegarmos uma quantidade maior de coxinha e de pastel, pois os pastéis se consegue variar o sabor dos recheios. Eles possuem também cartão fidelidade, então a partir de determinadas quantias de compras se ganha a próxima gratuitamente. Então o gerente calmamente agradeceu e pediu para que o rapaz se retirasse. Voltando a João, ele olhou para João e lhe disse: João, vamos retornar à nossa conversa. Neste momento, João refletiu a sua atitude, levantou-se da cadeira e disse para o seu gerente: não precisa mais, já entendi o recado. Muito obrigado pelo seu tempo disponível. Na sua empresa, com qual dos dois você se parece? Na sua casa, com qual dos dois você se assemelha mais? João fez apenas o que lhe foi pedido. Já José, quando ele retornou, ele sabia mais ou menos o preço do que era mais rentável, a quantidade aproximadamente que seria gasto. Também procurou saber quais os benefícios que a empresa teria por encomendar os seus produtos alimentícios naquele lugar. Ou seja, ele analisou toda a situação e ainda fez em menos tempo. Quando você está preparado, você otimiza o seu tempo. Você dá valor a cada momento de vida, a cada segundo que lhe é disponível para respirar. E quando você olha a atitude de José, ele foi além do que lhe foi solicitado. Mas por que ele foi além? Porque ele queria, como dizem o pessoal, puxar o saco do gerente? Não. É porque ele sabe que quando ele faz o melhor para os outros, ele também está fazendo o melhor para si mesmo. O preguiçoso ficará pobre por não querer se esforçar, tanto na saúde quanto financeiramente e em relacionamentos. A vida, ela é feita de esforço. Se eu quiser comer pão, ou eu vou fazer o meu pão, ou eu vou à padaria comprar o pão. Muito bem. Mas e se eu chegar na padaria e o padeiro estiver revoltado e não quiser fazer mais pão? Como será a minha vida? Como conseguirei o pão? E se eu for ao mercado e no mercado também não houver pão? Entende-se, é impossível você viver a vida, você se alimentar, você conquistar alguma coisa sem nenhum esforço. As pessoas querem viver como a cigarra. Na fábula da cigarra e a formiga. A cigarra queria viver somente a cantar, queria viver somente para aquilo que lhe dava prazer, que lhe dava alegria. Isso é muito bom. Porém, a vida, ela é feita de atividades, ela é feita de direitos e deveres. Não tem como eu requerer apenas os meus direitos se eu não cumpro os meus deveres.
Não tem como eu querer um alto salário se eu não tenho nenhum conhecimento, se eu não tenho nada para fazer a troca. Quando você vai a uma entrevista, uma das perguntas que se faz, né, a gente brinca que é um pouco de pegadinhas que se faz, é por que eu devo te contratar? O que você tem para oferecer à minha organização? Se você disser, porque eu preciso de emprego, porque você precisa ter dó de mim, porque eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, você não será contratado. Porque mostra que, se aparecer uma oportunidade melhor com um salário mais vantajoso, você vai sem olhar atrás, sem olhar para trás, sem olhar para o que fica, para o que você está fazendo. E então as pessoas, elas querem conquistar, mas não querem se esforçar. Eu quero ter uma saúde, mas eu me alimento apenas de produtos industrializados porque dá menos trabalho. Eu quero ter saúde, mas eu não pratico nenhum esporte. E hoje em dia, nós sabemos que eu não preciso ter dinheiro para fazer atividade física numa academia. Quantas cidades têm academia ao ar livre? Você pode fazer exercícios na sua casa, você pode utilizar o que você tem em casa para fazer exercícios. Ou seja, basta querer. A diferença é o que você vai fazer. Vai ficar dando desculpa ou vai levantar e vai começar a se movimentar? Porque a vida, para quem dá desculpa, para quem se vitimiza, para quem se encolhe e fica parado no tempo, porque não teve sorte, não foi favorecido por alguém ou alguma coisa, ela passa. E quando você olha, você reflete e fala, poxa vida, eu poderia ter aproveitado mais isso. Eu poderia ter sido mais grato. Eu poderia ter feito tal coisa, mas o tempo ele não volta mais. O hoje você pode mudar. O amanhã você também pode mudar, mas o que passou ficou para trás. E quando nós analisamos a atitude da cigarra, o que ela vivia a fazer? Vivia a cantar, vivia a demonstrar a sua alegria e melhorar o ambiente. Porém, chegou os tempos difíceis. E qual foi a reação daquela cigarra? Naquele momento de dificuldade, naquele momento de tristeza e solidão. Quem não se prepara para o dia da adversidade, passará vergonha. E quando olhamos para esta cigarra, o que aconteceu? Correu o risco de morrer. Estava com fome, estava com frio, bateu em várias portas e ninguém quis lhe abrir. Por quê? No momento que era para trabalhar, no momento que era necessário ela se esforçar, ela deixou para lá. O que você anda postergando? Hoje o pessoal chama de procrastinar, deixar para depois. O que você anda deixando para depois? Anote, deixe num lugar visível, deixe isso ficar na sua frente o tempo todo para você lembrar de terminar esta tarefa. Quando um colaborador de uma determinada organização pega o seu informe de rendimento, ele olha e reflete, poxa vida, peguei todo esse dinheiro no ano anterior. E o que eu fiz? Esse dinheiro dava para comprar talvez um carro, 2 carros à vista. Esse dinheiro dava para dar de entrada em uma casa, em um apartamento. E o que essa pessoa fez? Quando você começa a refletir as oportunidades que passaram na sua vida e quais foram as atitudes que você teve, você percebe que precisa mudar alguma coisa ou está no caminho certo? Aqueles que andam corretamente serão lembrados como uma boa referência. Qual história você está deixando? Quem é você? Se perguntar para alguém quem é a Camila, quem é o Carlos, quem é o Pedro, quem é o Charles, quem é o Wagner, quem é você? É uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que reclama demais da vida, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que conquistou muitas coisas, tanto financeiramente quanto profissionalmente, sentimentalmente, em questão de relacionamento. Qual é a história que você está deixando? Hoje, nós analisamos os filósofos, analisamos historiadores, inventores. Será que essas pessoas
Tiveram sempre gente aplaudindo, sempre gente incentivando, sempre gente, olha, eu tô com você, eu tô junto com você? Ou houve um momento na vida dessas pessoas que elas precisaram acreditar nos seus sonhos, que elas precisaram acreditar no seu projeto? Haverá momentos na sua vida que você terá projetos que até as pessoas à sua volta, muitas das vezes com seu próprio tipo sanguíneo, não irão acreditar nos seus sonhos. Mas cabe a você acreditar no seu projeto. Cabe a você sonhar esses sonhos. As pessoas que preferem as facilidades da vida, que vivem no engano, logo serão esquecidos. Porque essa pessoa estoura na mídia, lança alguma coisa inovadora. A pessoa fica tão impactada com a reação da fama, de ser reconhecido, de ser aplaudido, que a pessoa esquece de se reinventar, que a pessoa esquece de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. A internet hoje, ela é um patrão cruel. Hoje você está empregado, amanhã, dependendo do seu posicionamento, do que você falar, da sua atitude, você será esquecido, você será eliminado. E então o que você vai fazer da sua vida? Agora, quando você é uma pessoa que pratica sabedoria, você se reinventa quantas vezes for necessário. Se precisar vender bolo, você vende. Se precisar vender instrução, ensinamento, aulas, você vai conseguir realizar. Por quê? Porque você é uma pessoa que pratica sabedoria. Quando você tem a sabedoria junto com você no seu dia a dia, o seu emocional ele é estável. Você vai começar a olhar e identificar o que realmente importa na sua vida. Se é os seus amigos que você sai para ir num bar, beber uma bebida, jogar uma conversa fora, ou se é a sua família, se é o seu salário, se é o seu emprego. Você consegue identificar o que realmente é importante para você. A aliança com a sabedoria é como se fosse um casamento. Ela vai estar com você na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, em todos os momentos. Só que, no momento que você estiver fazendo alguma coisa errada, ela também se posicionará. Porque a sabedoria, ela é sincera, ela é verdadeira, ela é educada. Ela vai lhe dizer o que está correto e o que está errado. Ela não se posiciona neutramente. Eu gosto dos dois ou meio a meio. Ou é certo ou é errado. A pessoa honesta consegue dormir tranquila, tem um emocional equilibrado. Ou seja, quando você age de maneira sábia, pode estar na adversidade, pode estar em um momento que muitas das vezes não é prazeroso, porém você irá dormir tranquilo, no sentido de que saberá que essa situação é apenas momentaneamente. Um empresário que se torna sábio, ele pode por algum momento perder os seus bens, falir, entrar numa sociedade errada, entrar numa negociação errada, muitas das vezes pelo caráter ou a falta dele da determinada pessoa com quem está relacionando ou fazendo negócio. Mas esse empresário, ele é capaz de se reinventar. É como uma mãe. Eu admiro as mulheres, porque as mulheres, elas têm a capacidade de se reinventar. Se ela tem bastante condições financeiras, ela irá proporcionar aos seus filhos vários tipos de alimento, vários tipos de coisas. Porém, se num determinado momento aquela mulher está passando por uma dificuldade financeira, ela vai inventar um bolo de trigo, ela vai inventar um bolinho de chuva, ela vai fazer alguma coisa com o que ela tem em casa. Ou seja, a pessoa, ela se reinventa. Ela muda a sua estratégia, ela se atualiza, ela se moderniza quantas vezes forem necessárias. Estar passando por um momento difícil hoje não quer dizer que você irá permanecer nessa situação. Está desempregado? Se atualize. Existem vários sites na internet gratuitos de cursos profissionalizantes. Então, se atualiza, se moderniza.
Veja o que você precisa melhorar na entrevista. Olha, eu fiz várias entrevistas, mas não me chamaram. Alguma coisa você disse sem perceber. Porque quando o entrevistador ele se depara com o entrevistado, ele já sabe que o entrevistado está nervoso. Então, você precisa aprender a se pronunciar, a se apresentar, a vender a sua experiência. O que você fez, o que você sabe fazer, qual é a sua área de interesse, o que você tem para prover para esta empresa, porque essa empresa deve te contratar, o que você tem de bom a oferecer. Talvez seja o seu primeiro emprego. Então, você precisa demonstrar que tem força de vontade, que tem interesse em aprender. Agora você vê pessoas despreparadas, pessoas que não se atualizam, não se modernizam e elas querem receber um alto salário, querem entrar numa vaga maravilhosa. Não dá, não se encaixa. Então, quando você está preparado, você pode não ter o registro profissionalmente, mas você conhece o assunto, procura saber sobre a empresa que vai ser a entrevista para qual é a vaga. Quando você se prepara, as portas elas se abrem. Quando você se atualiza, está em constante movimentação, as coisas elas vêm até você e você consegue analisar as oportunidades. Que tipo de oportunidade você está esperando? Ganhar na Mega Sena? Ganhar no show da virada? Ganhar na raspadinha? Não. Isso aí é 1 em 1 milhão. Até quem estuda para ganhar nem sempre ganha. Então esteja preparado para aquilo que é palpável. Às vezes o que você está chamando de sorte do seu colega que está conquistando são os esforços na calada da noite que você não está percebendo. Aquele que vive desonestamente será humilhado e envergonhado. Quando a pessoa ela tem deficiência de caráter, ela se posiciona desonestamente, ela pega aquilo que não é seu, ela se envolve no crime, tanto de colarinho branco quanto não. Ela entra nos supermercados, ela pega pequenas coisas, ela pode passar uma compra grande, mas pegou uma caixinha de tic-tac. Ela pode fazer inúmeras coisas erradas, só que ela será humilhada, será envergonhada. E quando isso ocorre, não é somente ela que sofre, mas as pessoas à sua volta, a sua família. Quantas pessoas viviam roubando a empresa e foram flagradas roubando? Então, que decepção para a empresa, que decepção para a família. Aquele que vive desonestamente, ele será esquecido ou apenas será lembrado pelo seu erro. Ele pode se arrepender, pode pedir desculpa, pedir perdão, mas aquela situação será muito difícil de ser esquecida. Quando se é verdadeiro e sábio, até nos conselhos mais duros demonstra respeito. Um exemplo: tenho uma colega. Eu sou a sua gerente. Porém, nas horas vagas, nós saímos, conversamos. Mas se ela fizer alguma coisa inadequada na empresa quanto funcionária, eu devo chamá-la com todo o respeito e pontuar as coisas ou as situações que precisam ser mudadas. Porque a sabedoria, ela não corrige apenas aquele que eu não tenho proximidade. Ela corrige a todos. Ela ensina a todos. Ela diz: olha, cuidado, este caminho que você está indo irá te levar à falência. Olha, essa situação está atrasando a entrega dos produtos ao cliente. Este posicionamento seu está incorreto. Você não deve agir assim, desta maneira, com os colaboradores que trabalham junto com você nessa unidade. Ou seja, ela não tem 2 pesos e 2 medidas. É apenas 1 peso e 1 medida para todos, tanto familiar, tanto funcionário quanto amigo. Quais palavras você expressa no seu dia a dia? Será que é uma palavra de agradecimento, de gratidão? Ou uma palavra de incentivo? Uma palavra de sabedoria? Quais conselhos você dá? Ou você reclama o tempo todo? Sempre está ruim,
sempre tem uma coisa que não é legal, você critica todo mundo, você só tem palavras desanimadoras, fala mal de todo mundo, é fofoqueiro, adora uma novidade, adora uma fofoca. Que tipo de palavra você profere no seu dia a dia? Que tipo de atitude você tem com as pessoas? Tanto que ama quanto com as pessoas que você não tem relacionamento emocional, afetivo. O que você diz? Quando você abre a boca, é uma enxurrada de palavras sábias, de aconselhamento ou é só bobeira? É aquele tipo de pessoa que ela não precisa de ninguém para denegrir a imagem dela. Ela mesmo se prejudica. Ela mesmo quer falar o tempo todo, quer dar opinião, quer dar ideia de quando não é solicitado. Ela está ouvindo a conversa alheia e ela começa a querer dar opinião, a dizer o que ela pensa, o que ela acha, mesmo sem ser solicitada. Então, que tipo de palavra que você lança? Dizem que uma palavra proferida, uma palavra dita, ela não volta atrás. Então, no momento de nervosismo, de estresse, de agitação, escolha o silêncio. No momento de angústia, de tristeza, de decepção, escolha o silêncio, porque o silêncio ele é a melhor resposta. Dizem as más línguas que quem cala consente, mas este provérbio ou este ditado, ele se interpreta no sentido de que, no momento que você se silencia ao ver uma pessoa praticar alguma coisa errada, você concorda com o erro dela. Porque quem não se posiciona, automaticamente já tomou um posicionamento. É a mesma coisa na época da política. Muitos, por não concordarem com os candidatos que estavam disponíveis no momento, preferiram anular, preferiram votar em branco. Então, essas pessoas, automaticamente, elas se posicionaram, dizendo no sentido de que quem sair, tanto faz. O problema é que você elege uma pessoa por um período e essa pessoa tem a caneta do poder. Qualquer coisa que essa pessoa assinar até ser derrubado, será muito mais difícil. Então, quando você não se posiciona, você acaba tomando um posicionamento também. O amor ensina o poder do perdão e te liberta do poder da raiva, da mágoa, do ódio. Algumas pessoas desenvolvem certos tipos de doença no seu corpo. Eu não vou dizer o nome dessas possíveis doenças, mesmo sendo reconhecidas cientificamente, para não trazer interpretações inadequadas. Mas quando você acumula raiva, acumula decepção, acumula ódio dentro de si, você desenvolve doenças no seu corpo, tanto físicas quanto psíquicas. Então, por mais difícil e doloroso que seja, libere o perdão. Porque quando você libera o perdão, as algemas não caem da mão de quem fez o mal a você. Ela cai das suas mãos. Porque às vezes a pessoa praticou alguma coisa, ela nem se lembra ou não teve tanto efeito na vida dela. Mas quanto mais você carrega, quanto mais você lembra dessa decepção, você se aprisiona. É como se você caminhasse carregando uma corrente de ferro no seu tornozelo, arrastando uma bola. E essa bola ali, possivelmente uns 50 quilos. Você imagina você andar 30, 40 anos da sua vida arrastando este peso. É isso que o ódio, que a raiva, a ira, eles fazem dentro de nós. Então, você tem a opção. Quem é sábio, ele se enche de coisas boas. Quem é sábio, ele sabe que ele é importante demais para perder tempo com raiva dos outros. Ah, mas ele fez isso para mim, agiu dessa maneira comigo e eu vou lá e perdoo, simples assim? Sim, simples assim. E perdoar é esquecer. Não posso dizer que não sentirá dor, mas quando você liberar este perdão, você vai lembrar, mas não terá o mesmo efeito, não terá o mesmo peso sobre você.
Porque às vezes você está olhando para aquela pessoa e fala assim: eu não vou mais em tal lugar, eu não vou mais em tal casa, eu não vou fazer mais tal coisa porque fulano fez isso, isso e isso comigo. Fulano, meu amor, está vivendo, está seguindo a sua vida e você está aí, talvez enfermo, angustiado, triste, as coisas não andam. Por quê? Porque é sua opção descer da esteira e seguir em frente. Então, libere perdão. Guarde apenas dentro de si amor, alegria. Quando você compreende o seu valor, você não deixa as circunstâncias te definirem. Você não é reconhecido pelo seu problema. Passei por um divórcio. Ah, olha lá, a Camila divorciada. Não. Olha lá a Camila, abençoada, pessoa alegre, pessoa pra cima. Não deu certo o seu relacionamento, infelizmente, mas ela continua vivendo. Os seus problemas não podem te definir. Quando você conhece quem é você, por que você nasceu, tem um propósito. Você não lutou com milhões de espermatozoides porque você não tinha o que fazer. Não, porque você queria nascer. Você queria deixar uma história, queria deixar um legado. Que as pessoas venham conhecer você pelo que você é, pela sua essência. Não deixe as circunstâncias difíceis definir a sua vida, definir o seu caminhar. Olha, eu passei por uma decepção, passei por uma dor, passei por uma perda, passei por um luto, mas eu venci. Eu tô aqui vencendo um dia de cada vez. Eu vivo hoje um dia de cada vez. E os momentos difíceis, eles servem para nos fortalecer, não nos matar. Porém, a opção de escolha de qual reação nós teremos diante da situação cabe a nós. Não cabe ao João, não cabe ao José. Quando João refletiu a sua atitude perto da atitude de José, ele compreendeu por que José foi promovido. Porque ele foi além do que foi lhe pedido. O patrão não perguntou quais eram os benefícios, se ia ter bebida, o preço da bebida. Ele falou dos alimentos. Ele não incluiu bebida. Então você tem a opção de escolher o que você quer para a sua vida. Talvez hoje não está na situação favorável que gostaria, mas o que você pode mudar? O que você pode fazer para melhorar o amanhã? Quem procura respeitar estes princípios tem vida longa e é protegido por Deus. Ou seja, quando você respeita o próximo, quando você coloca a sabedoria em prática no seu dia a dia, quando você observa as palavras que você profere e começa a mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, os seus dias eles são longos. Se você sentar com um idoso alegre que viveu bem a sua vida, você vai ver o tanto de história que essa pessoa vai lhe dizer. E vai ter coisas que você vai dizer: se fosse comigo, eu ia arrancar a peruca. Se fosse comigo, eu ia surtar. E você vê essa pessoa calmamente contando: eu não fiz isso, eu fui para casa, eu me afastei, depois eu conversei. Então, procure pessoas sábias para estar com você. Procure pessoas que pensam no futuro, não pessoas que pensam em comer o salário num dia só. Tem homens que eles não se posicionam, eles preferem ir no bar pagar bebida para todo mundo do que trazer o alimento para dentro de casa. Ele prefere ser o cara do lado de fora do que ser o cara dentro de casa. Ser o homem que a mulher se orgulha, ser o pai que os filhos falam assim: esse é o melhor pai que eu tenho, porque ele senta comigo, ele conversa, ele me ama, ele me aconselha, a gente tem um bom relacionamento. Seja a mulher que a sua família precisa. Às vezes, você é conhecida como uma mulher de sucesso, no emprego, na faculdade, uma mulher que conquistou bastante coisa, mas dentro de casa é conhecido como a surtada, a pessoa que grita o tempo todo, que acha que se não fizer ninguém vai fazer, que as coisas têm que ser feitas do seu jeito, do seu modo, porque ninguém sabe fazer melhor que você. Aprenda a viver, aprenda a valorizar. Seja a mulher de sucesso na sua casa, na sua família, no seu emprego, aonde você quiser. Mas não se dedique apenas às coisas dos outros, aos sonhos dos outros. Aprenda a valorizar a sua casa. Aprenda a valorizar a sua família.
Hoje, me deparo com mulheres que conquistaram ótimos empregos, mas não têm prazer de estar na sua casa, não têm prazer de estar com a sua família. Ela só pensa em trabalho, 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 serviço, 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 serviço. Mas aquele momento de lazer, se dedicar ao marido, se dedicar aos filhos, não tem. E se dedicar a si também não tem. A única coisa que ela faz é colocar o cabelo em dia e a unha em dia. Mas a vida é mais que isso. Aprenda a viver. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like, comente, fale a sua opinião, dê ideias, se inscreva no canal Audiolivros Presentes e nos acompanhe e fique por dentro de todas as novidades do canal.